É um privilégio. Amém? Uma irmã que louvou, quem era ele? Ou seja, quem éramos nós antes, sem a presença de Deus. É tremendo que o Espírito do Senhor vai estar realizando nesse dia chamado hoje. Amém? Eu gostaria que todos vocês pegassem aí na sua mão a sua oferta para nós ofertarmos a casa do Senhor esta noite. Amém? Você que trouxe a sua oferta, o pastor trouxe aqui a minha oferta. Vamos começar dando, porque é dando que se recebe, é plantando que se colhe, e cada um contribua segundo o seu coração. Pegue na sua mão, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Abençoa a oferta de todos aqueles que irão nesta noite não dar dinheiro, mas eles vão plantar uma semente. E eu creio que essa terra é fértil. E o Senhor vai abençoar a todos que nesta noite que vão ofertar na tua casa. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que digam amém. Amém. E a sua oferta. Amém. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bem, vamos, fiquem todos de pé. A Bíblia fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que não é no meu tempo, nem no seu tempo, mas no tempo dele, no tempo oportuno, que ele vos exaltará. Eu não estou vendo Jesus, mas ele está aqui. Amém? Amém. Pastor, mas qual que é a segurança que o Senhor me dá que Deus está aqui? A sua palavra, que não pode mentir. Além dele dizer: aonde houver de 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei. E tem algo muito mais forte que ele diz: que o reino de Deus é das crianças. E ele está aqui para tocar em cada um de vocês. E futuramente, amanhã ou depois, levantar grandes missionários, pastores, que vão adiante pregar a palavra do Senhor. Vocês creem? Então abra o coração para Jesus. Pensa: Senhor, ainda que eu sou pequeno, não entendo muito, mas faz uma obra na minha vida. E o Senhor vai fazer. Amém? Amém. Feche seus olhinhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com muita alegria e satisfação é que nós entramos na presença do Senhor e na comunhão com o Espírito Santo. E pedimos ao Senhor nesta noite, meu Deus, abençoa esta obra, prospera esse ministério, Senhor. Faz a tua vontade nesta noite, Senhor, em cada coração, em cada vida, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Assim, quando a tua palavra diz que estavam todos reunidos,
no mesmo lugar, como de repente foram vistos como um vento impetuoso que adentrou na igreja onde os discípulos estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. E eu sei que essa é a tua vontade, que todos aqui sejam cheios da tua presença. Ó Deus, nesta noite de Santa Ceia, meu Pai, todos aqui têm a consciência e têm a capacidade de algo se avaliar e ver, meu Pai, como que está a sua vida diante de Ti. Pois fala conosco, meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Graças a Deus. Pode tomar os seus assentos. Irmãos, abra vossas Bíblias no livro de Isaías. Louvado seja Deus. Capítulo 2. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isaías, capítulo 2. Enquanto os irmãos procuram, isso, livro de Isaías. Enquanto os irmãos procuram também, eu quero agradecer já a oportunidade que é nos concedida na presença do nosso Deus. Ele está neste lugar. Amém? Bem marcado. Deixa eu ver se é Isaías mesmo. Bom, vamos lá. Deixa eu falar algo para vocês. Nós temos nessa longa caminhada na presença de Deus, confesso que não é de hoje, a gente já faz alguns tempinhos que a gente congrega e a gente lidar com todo tipo de pessoas dentro da igreja. E eu confesso para os irmãos que o orgulho tem sido a causa de muitas quedas de homens e mulheres. O orgulho, ele nasce dentro do coração daqueles que não estão vigiando as suas vidas espirituais. A pessoa começa na igreja, né? Ela é nova, convertida, ela é humilde, não se ensinou, se ensinou, ela não chega atrasada, ela é a primeira a entrar, a última a sair. Se o pastor falar, olha, nós vamos ter uma oração aqui à meia-noite, depois das 3 horas da manhã, pode ter certeza que ela está lá. E ali ela começa a sua caminhada cristã. E ela começa a se dar. E como eu falei agora, se você dá, automaticamente você vai receber. E ela começa a sua carreira ministerial. E ali, a sua dedicação, o seu amor, o seu carinho, a sua entrega. Aí começam a surgir as oportunidades. Vem aqui, canta um hino, prega, evangeliza, e daqui a pouco é levantado como oficial da igreja. E aí começam os problemas. Aí começa o problema.
Então ela já esquece de como ela começou. E o orgulho começa a nascer dentro dela. Quantos homens de Deus que oravam, paralítico andava, cego enxergava, mas o orgulho entrou dentro de si, ao ponto deles achar que não era mais Deus, mas sim eles que faziam tais milagres, e aí veio a sua decadência espiritual. No dia que você achar que você é alguma coisa, ou que você faz alguma coisa, pode ter certeza, você será a próxima que não vai permanecer na presença de Deus. Então a gente vê muita ingratidão por parte de pessoas da igreja que foram, no caso aqui, num lugar simples, humilde, mas você chegou muitas vezes doente, chegou pensando em tirar a própria vida, desesperado, casamento destruído, vida financeira, em todas as áreas, e a igreja acolhe você, lhe dá uma palavra, aí você vai para casa, não dormia, passa a dormir, aquilo que dava errado outra hora passa a dar certo. E muitas das vezes, essa igreja que outra hora lhe ajudou, você passa uma borracha, esquece de tudo, e amanhã ou depois, você passa a perseguir esse ministério ao qual um dia estendeu a mão para você. A gente tem visto muito disso. Pessoas que cospem no prato que ela mesma comeu. Então tome muito cuidado com elogios. Os elogios são a maior causa de quedas de homens e mulheres de Deus. Entenda, tudo que Deus fazia através de você, é Ele que está fazendo e nunca você. Você é simplesmente um instrumento nas mãos dele. Nunca entenda e tenha esse pensamento: sou eu que faço acontecer, sou eu que oro e paralítico anda. Eu posso dizer isso com experiência própria. Não sei se eu já falei aqui da outra vez que eu vim, mas eu trabalhava com um pastor que antes dele se converter, ele era macumbeiro. E ele comia defunto, como eu posso dizer, recém-enterrado. Por exemplo, enterrado de defunto hoje, então aquelas cobras ficavam frescas, e no outro dia ele pulava para dentro do cemitério, pagava por pau caseira do cemitério, e ele remexia naquelas cobras, e ele mordia a cabeça dos crânios daquelas pessoas que eram mortas ali para trabalhos de rituais. E ele se converteu e a gente fizemos a obra junto. Aí eu fazia, para você ver como que é o diabo, eu fazia a reunião das 8 horas da manhã e também fazia das 3 horas da tarde. De manhã ele não estava, mas às 3 horas da tarde ele estava. E a igreja como que fosse aqui, e lá em cima tinha uma janela, e ele ficava observando, e tudo que eu pregava, como era no culto da noite, ele pregava também. Até então não tinha nenhum problema. Isso significa que nós estávamos na mesma fiação, no mesmo espírito, e uma só fé. Até então não tinha isso. Mas aí o diabo, que você vê que o diabo, ele não quis ser mais do que Deus, ele quis ser igual a Deus, ele não quis ser mais da mesma, ele quis ser igual a Deus. Então o diabo começou a trabalhar na minha mente. Nos domingos, na reunião da busca do Espírito Santo, e ali ele orava, e parece, sabe, o diabo mesmo, ele orava, parece que aquela multidão, aquela coisa, parece que não andava, mas na hora que ele passava o microfone para mim, era como se acendesse um isqueiro e um barril de pólvora.
Aí a igreja virava, aí já tomava o microfone de mim. E aí o diabo começou a trabalhar na minha mente, dizendo, olha, não era para ele ser o titular que deveria ser quem? É você. Olha como você ora. Eles copiam as suas mensagens. E por incrível que pareça, por um tempo, eu estava aceitando isso aí. E daí por diante, eu comecei a ficar mal. Porque eu queria tomar um lugar que não era, que ainda não estava preparado e apto para aquilo. E muitas vezes, às vezes, é o que acontece dentro da igreja. Às vezes o irmão vem aqui, talvez não sabe pregar muito bem, não sabe orar muito bem, não sabe louvar muito bem, mas foi Deus que escolheu, foi Deus que chamou, o ministério é dele, Deus vai aperfeiçoar. E aí muitas vezes você tem uma capacidade, você tem uma leitura melhor, você às vezes tem uma habilidade para pregar, para cantar, e às vezes você menospreza, você humilha. E muitas vezes você não, o seu pastor não prega igual você prega muito bem, você tem mais conhecimento. E às vezes o diabo coloca na sua cabeça que você tem que tomar o lugar dela porque ela não tem capacidade para aquilo. Mas você esquece de como você começou lá atrás, quem estendeu a mão para você. Quer dizer, lá atrás ela tinha capacidade. Agora que você se instruiu, você agora prega, agora você louva, Deus te deu um ministério, agora ela não serve mais, agora ela não é mais de Deus, agora você quer tomar o lugar dela. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado com o orgulho. O orgulho foi a causa da queda de Satanás. E Deus, ele não pede o lugar dele de honra. Aquilo que é para você vai ser seu. Então, a gente vê hoje em dia isso acontecendo, infelizmente, dentro das igrejas. Pessoas de Deus, mas que somente se preocuparam em fazer e não ser, né? Ou seja, você pode ver que quando uma pessoa sai da igreja, principalmente um levita, alguém que faz parte do corpo eclesiástico da igreja, fala, fulano saiu. Mas como você vai ver o histórico dela, ela era pau para toda boa. Ela era aquela pessoa dedicada, ela era uma pessoa muito aplicada. E como ela sai, as pessoas ficam pensando, meu Deus, por que fulano caiu? Por que fulano nos deixou? Por que ela abandonou a Cristo? Por que ela saiu da igreja? Você tem que entender que o trabalho de pregar, de louvar, de ofertar, tudo isso é válido. A evangelização é a chave do crescimento de toda e qualquer igreja, né? E a gente investe muito em evangelização porque sabemos que Jesus disse ir pregar o quê? O evangelho a toda criatura. Então, como eu estou evangelizando, uma igreja que ela não evangeliza não está dentro dos parâmetros bíblicos. E aí a pessoa começa tão bem, mas de repente ela começa a crescer a soberba dentro do coração. E quando ela começa a se achar alguma coisa, então Deus fica de lado, já que ela sabe, ela que faz, ela que acontece, então vamos deixar até onde vai. Então, como eu estava falando, então a pessoa ela é dedicada, ela é uma pessoa ali que faz a obra, que a pastora fala, vamos fazer isso, ela é a primeira, ela não fica de fora de nada, ela jejua pela igreja, ela jejua pelo povo, ela evangeliza, ela faz doação, ela vai no presídio, ela vai no hospital, quer dizer, ela faz a obra de Deus. Mas você tem que entender o seguinte, que antes de tudo isso, primeiro, antes de você fazer,
Antes de você fazer para Deus, você tem que ser para Ele. Então, eu procuro sempre, principalmente assim, quando todo mundo sai para trabalhar e eu fico em casa sozinho, ali é o meu momento que eu tenho para com Deus. E ali eu dobro meu joelho, eu coloco uma pregação, e ali na hora da busca do Espírito Santo, eu busco, me derramo, porque é o meu momento com Deus. E eu sei que eu preciso deste momento, porque a gente sabe que a gente não lida com animais, nós estamos lidando com almas, com vidas. Então, para mim, dar primeiro eu tenho que ter. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Como você vê aqueles homens subindo lá na igreja chamada Formosa, aquele coxo queria uma oferta, queria algo ali que fosse alimentar ela, ele, ou seja, mas aqueles homens disseram: olha, a gente não tem prata, não tem ouro, mas a gente tem algo que é algo muito mais precioso do que vocês possam imaginar. Aquilo que nós temos, assim nós gritamos em nome de Jesus Cristo, levante e anda. E aquele homem de outra hora era coxo, ele tornou a andar. Então no livro de Isaías, no capítulo 12, versículo 12, diz assim: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os soberbos e ativos, e contra todos o que se exalta, para que seja abatido. Amém? A Bíblia fala que no dia do Senhor ele será contra os soberbos, aquelas pessoas que se julgam ser o que verdadeiramente não é. E ele fala que ele vai se levantar para abater todos aqueles que se exaltam. Nós não somos nada, não. Se Deus curou através da sua oração, se Deus expulsou demônios através da sua vida, se você orou, alguém foi batizado com o Espírito Santo, se você orou e Deus mudou a vida daquela pessoa, nunca imagine que foi você, sempre foi Deus. Então a honra, a glória, o louvor tem que ser somente a Ele. A partir do momento que você algo se intitula, você está dentro. Fui pregar só para você entender como as pessoas são tão assim mesquinhas, espiritualmente falando, crianças na fé. Foi uma pastora pregar lá, uma missionária aliás, e tem um pessoal que está congregando com nós que já conhece eles, e no final do culto falou: olha, essa moça é de Deus, o bispo dela, na verdade, ele pagou para ser ungido a bispo. Eu falei: mas como pode um negócio desse, pagar para ser ungido? Quer dizer, ele quer o quê? Destaque. Tudo bem, pagou, foi ungido, mas será que era o momento certo? Será que tem a aprovação de Deus? E muitos estão ali. Um cego guiando outros, como Saul. O povo queria um rei. Eu falava: vocês querem? Tá bom, tá aí, Saul. Saul tinha aprovação de Deus? Não tinha. No entanto, Deus falou: já que o povo quer, por amor ao povo, vamos abençoar Saul aí, mas Deus sabia que ele ia fazer besteira, porque ele estava num cargo que ainda não estava preparado, não estava apto para aquilo.
E toda vez que a gente quer tomar a frente para fazer aquilo que nós não estamos preparados, nós quebramos a cara. Nós quebramos a cara. Então, o tempo de Deus não é o seu tempo. Espere com paciência em Deus. Seja fiel ao ministério. Não se iluda com grandes ministérios, com igrejas grandes, com números de pessoas. Igreja cheia não é sinônimo de salvação. Hoje em dia, quando você vai pregar no lugar, o pastor chama de canto e fala: olha, fala isso, fala aquilo. Porque se você for duro na palavra, hoje está difícil, as pessoas da igreja elas vão sair. Quer dizer, o interesse deles, desse pastor, não é, ele não tem nenhuma responsabilidade com a sua alma, nem muito menos com a dele. O que ele está interessado é que você esteja ali, muitas vezes dizimando, ofertando. Pouco ele se importa de como você está, de como a sua vida espiritual está. A preocupação dele é se você está dizimando, se você está ofertando e se você é uma pessoa presente na igreja física, como essa aqui que estamos. Então tome muito cuidado, seja fiel ao seu ministério, ainda que seja uma, ainda que seja duas, ainda que seja três. Arregace as suas mangas, ajude a pastora Márcia, não o abandone, porque no momento mais difícil ela não abandonou você. Quando você chegou aqui, ela não disse não para você, ela não disse que não ia orar por você, ela não disse que não ia jejuar por você. Aí você saiu da situação que você estava, e muitas vezes isso é do ser humano, ingratidão. Há quantos que passaram por aqui, foram abençoados, ouviram uma boa palavra, mas ouviram a voz do diabo. E a palavra-chave nesta noite é: não se exalteie, não saia de Jerusalém. Aqui é o Jerusalém, até que dos altos céus sejam revestidos de glória. Amém? Amém. Seja fiel ao seu ministério. Ore, jejue, evangelize, convide pessoas. Está entendendo? Preste atenção aqui. Esse momento é um momento que o diabo trabalha mesmo, porque ele não quer que você entenda, porque a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? Exatamente. Então, deixa as crianças, preste atenção aqui. Amém? Então, seja fiel ao seu ministério. Não adianta. Seja fiel ao seu ministério. Aonde você for, tem pessoas sempre alguém do teu lado. Fale do ministério. Olha, nós temos um trabalho ali, assim, é uma bênção. Talvez você está passando por algum problema. Vamos lá conversar com a pastora, ela vai orar por você, vai interceder por você. E através de você, outras pessoas virão. Se hoje você está aqui, certamente alguém falou desse lugar para você e hoje você está aqui. Então pastor gera pastor e ovelha gera. Então convide sempre alguém para estar aqui com você. Amém? Vamos lá do livro de Atos dos Apóstolos, para nós encerrarmos. No final. Capítulo 19, diz assim: sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, passando por toda a região superior, chegou em Éfeso, e quando ali alguns dos discípulos, aí disse-lhe, no versículo 2 disse: já recebeste vós o Espírito Santo, quando creste?
disse-lhe: nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Veja que interessante. Olha que profundidade. Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele vai para a região montanhosa, lá de Coríntio, Efésios, e ali encontrava alguns discípulos que não estavam de mão agitada, mas estavam fazendo a obra. A obra de quem? Estavam fazendo a obra de Deus. Só que Paulo, ele tinha um entendimento que aqueles homens, embora estivessem fazendo a obra de Deus, pregando, evangelizando em nome de Jesus, mas Paulo sabia, se eles não recebessem o Espírito da promessa, eles não suportariam por muito tempo. Então ele diz: já recebeste o Espírito Santo? Ele falou: Espírito Santo, mas o que é isso? Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Mas eles estavam ali fazendo a obra de Deus. Estavam ali servindo ao Senhor. Então Paulo falou para ele: então vocês foram, na verdade, vocês foram batizados somente com o batismo de João, não é? Como creram. Mas então a Bíblia fala aqui no versículo 6: impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. A gente já falamos de orgulho, já falamos que no dia do Senhor Deus vai abater aquele que algo se exalta. E aqui nós estamos falando de um tesouro precioso, imprescindível, que você tem que buscar dia e noite até o receber, que é o batismo do Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o próprio Deus dentro de você. Quando o mal manifesta na igreja, ele não está obedecendo você, mas está obedecendo o Espírito que está dentro, que ele vê, porque é Espírito igual a ele. O batismo com o Espírito Santo não é como muitos acham que seja, que às vezes pulam, rolam, ficam rodando e achando que é o Espírito Santo. Que espírito é esse que quando sai não resiste o pecado e logo cai? Que espírito é esse que não aguenta uma prova e já quer sair da igreja? O Espírito Santo já é para isso. Quando Jesus passou pelo batismo nas águas, imediatamente foram ouvidos uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E foram vistos ali o Espírito Santo descendo em forma de pomba. E após de sair, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. Porque o próprio Deus sabia que se o seu filho não tivesse o Espírito Santo, não fosse para o deserto, ele ia transformar com certeza as pedras em pães. Porque ele estava com fome. Porque até então, antes do Espírito Santo, ele era uma pessoa natural. Após o Espírito Santo, ele tornou um ser espiritual. E você tem que ser espiritual. Você tem que ser espiritual. Você tem que ter o Espírito Santo. E eu quero dizer para você que a vontade de Deus é que todos vocês que aqui estão, desde o maior ao menor, desde o mais velho ao mais novo, é que sejam cheios do Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo você vai vencer, você vai permanecer, tudo vai dar certo na sua vida. Mas sem o Espírito Santo é dar amor no ponto de fato. Então você que ainda não teve essa experiência, comece a buscar em casa, comece a buscar o Espírito Santo, abandone o pecado, deixe o que for preciso,
as más companhias, as más conversações, conversas que não edificam, em WhatsApp, em Facebook, em Instagram. Ouça, escute somente coisas que vai trazer algo espiritual que edificam a sua vida. Eu só uso o Facebook e o WhatsApp ou qualquer outra rede com uma finalidade. Quem quiser me aceitar bem, quem não quiser, só tem coisa, eu não tenho pecinha fiada. O WhatsApp não é para ficar de bate-papo. Você quer uma oração? Você vai lá, ó, pastor, quer uma oração. Você vai ficar com conversinha fiada com quem quer que seja. Porque eu tenho que cuidar da minha vida. Sou casado, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha salvação. Eu tenho que cuidar, eu tenho que estar vigilante. Você que está aqui, você é alvo do inferno. Você é alvo do inferno. O diabo não está preocupado com quem está lá fora, está preocupado com quem está aqui dentro. Lá fora está na mão dele. E ele quer tirar daqui de dentro para levar lá para fora, porque será mais um que não vai guerrear contra. Mas para você permanecer, você precisa do batismo do Espírito Santo. E quem sabe que seja hoje, após a ceia. Amém? Vamos ficar de pé. Meu Pai, feche os seus olhos. Senhor, neste momento, a qual nós se preparamos para cegarmos, meu Pai. A Tua palavra diz: examine, pois, o homem a si mesmo. E daí então, ele pode participar da mesa do Senhor. O pastor não pode, nem o obreiro, ninguém pode aqui apontar e dizer você pode ou você não pode, porque nós não somos juízes. Mas a tua palavra diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Avalie agora, avalie a sua vida. Veja como que você está diante de Deus. Como é que está a tua vida? Quem é eu, quem é você? Como ninguém não está nos vendo. Quem é o pastor Carlos? Quem é o diácono? Quem é os obreiros? Quem é a diaconisa? Quem é você, membro? Como ninguém está te vendo. Como você está só no seu quarto. Até mesmo em um lugar onde ninguém sabe que você é da igreja. Qual é a sua procedência? Quem é você? Deus te conhece. O Espírito Santo de Deus, Ele conhece você. Ele sabe verdadeiramente quem você é. Mas Ele está aqui nesta noite para dizer para você que Ele te ama. E Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer transformar o teu viver. Ele quer transformar a tua alma. Ele quer te batizar com o Espírito Santo. Se você cometeu algum erro, então peça perdão para Deus. Ele perdoa você neste momento. Ele vai te lavar no sangue do Cordeiro. Oh, meu Pai querido e amado, toma essas pessoas em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, louvado seja Deus. Pode passar o pão, em nome do Senhor Jesus.